Bem-vindo ao Europa 28. O Brexit está a ganhar força no Reino Unido. As últimas sondagens dão a vitória aos que defendem a saída do Reino Unido da União Europeia. A tendência parece estar a reforçar-se. Os defensores da saída do Reino Unido da União Europeia ganham terreno. Duas sondagens publicadas pelo diário The Guardian esta segunda-feira dão a vitória ao Brexit, com 6 pontos de vantagem, 53% contra 47%. As duas sondagens, uma telefónica e outra pela internet, foram realizadas pela empresa ICM e apresentam um resultado idêntico. Segundo declarações do professor universitário John Curtis ao The Guardian, estes resultados são consistentes com a maioria dos dados conhecidos nas últimas 2 semanas, que mostram um certo enfraquecimento do campo favorável à permanência. Estas sondagens, que dão vantagem ao Brexit, levaram David Cameron e o ministro das Finanças britânico, George Osborne, a endurecer as mensagens sobre os perigos económicos de um rompimento com Bruxelas. No domingo, David Cameron advertiu os reformados, uma das franjas da população mais favorável à saída da União Europeia, de que os problemas financeiros que resultariam do Brexit poriam em risco as suas prestações sociais e a manutenção do poder de compra. Há de tudo um pouco no cenário previsto pela agência Bloomberg para os 100 dias após o Brexit. Fortes quedas dos mercados, uma cimeira de emergência dos governos da União Europeia para aprofundar a integração da zona euro e um novo referendo para a independência da Escócia. Além disso, refere-se o possível reforço de Marine Le Pen para as presidenciais francesas, reflexos nas eleições em países como Alemanha e Holanda, reposicionamento da Dinamarca, Hungria, Suécia e Polónia, a possível mudança de David Cameron no cargo de primeiro-ministro, longas negociações para os britânicos em setores que têm estado abrangidos por acordos no quadro da União Europeia. Donald Tusk, líder do Conselho Europeu, diz que ninguém consegue prever as consequências a longo prazo, mas também admite que podemos estar perante o fim de toda a civilização política ocidental. São hoje meus convidados para analisar este tema Eurico Brilhante Dias, Isabel Pires, Ricardo Sousa e Rubina Berardo. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui perante um cenário em que, de facto, há o risco mesmo de o Reino Unido sair da União Europeia, ou acredita que à última da hora as sondagens eram mais uma espécie de manifestação de contrariedade face à União Europeia, mas que as pessoas vão acabar por votar a favor da permanência do Reino Unido na União? Neste momento é difícil prever exatamente o que vai sair da votação do referendo. Se até há algumas semanas atrás havia uma tendência em que dava um empate, quase empate técnico entre as duas posições, em algumas o Brexit estaria à frente, noutras o Remain estaria à frente. Neste momento as últimas sondagens de facto dão uma vitória, uma possível vantagem ao Brexit. No entanto, todos sabemos que, independentemente disso, pode de facto ser apenas uma revelação de um descontentamento com determinadas situações ligadas à política europeia. No entanto, não há nada que nos faça prever com toda a certeza se será de facto esse o resultado ou não. Esta situação tem a peculiaridade de ser nova no quadro do projeto europeu e, de facto, é muito difícil prever o que é que, de facto, vai sair do referendo no Reino Unido. Como é que é possível conseguir convencer jovens, que normalmente são mais pró-europeus, a ir às urnas e votar e não se abster, mais uma vez, como é tradicional aos jovens em toda a Europa, desinteressarem-se um pouco da política? Aliás, isso até é um dos próprios dados que saem desta sondagem, é que precisamente os jovens estão mais a favor da permanência dentro da União Europeia face ao grupo demográfico acima dos 65 anos, que é tendencialmente mais contra a permanência do Reino Unido na União Europeia. E, nesse sentido,
Claro que isso também tem a ver com a própria permanência e a própria experiência também dos mais jovens que têm com a União Europeia, face às dificuldades que a faixa demográfica acima dos 65 anos até tem. E até por causa disso, julgo eu, é a razão pela qual o Primeiro-Ministro Cameron agora sai com a própria questão de trazer dúvidas face às pensões e às reformas também, precisamente para apelar a essa faixa demográfica. Mas depois, quando olhamos à intenção de voto, realmente a intenção de voto na faixa etária dos 18 aos 30 realmente é menor do que para as faixas mais velhas. E evidentemente que isso é um problema que não é só exclusivo do Reino Unido e da realidade política no Reino Unido, é um problema europeu, tal como diversas questões deste próprio referendo também são universais a outros países também. Uhum. Nós estamos aqui perante uma possibilidade de haver um gigantesco erro de sondagens. Enquanto preparava este programa, reparei que, por exemplo, no caso da Irlanda do Norte, só 2 sondagens é que alguma vez tinham inquirido esses eleitores. Há aqui, de facto, possibilidade disto, de estarmos todos aqui a empolar as sondagens e os resultados serem todos ao lado daquilo que elas indicam? Bem, eu não sou especialista em sondagens, nós já temos tido no passado de tudo. De processos de sondagem muito consistentes com os resultados que ocorrem e grandes divergências, e temos tido aí em alguns ultimamente, em particular porque é difícil medir quem se abstém e em que circunstâncias se abstém, e isso muitas vezes provoca fortíssimas distorções na distribuição do eleitorado e nas projeções a partir da amostra, e isso muitas vezes traduz-se em resultados errados. Agora, ninguém hoje pode dizer que isto está errado ou que estará certo. Assume-se que o processo estatístico é feito de acordo com os cânones e que hoje estamos perante uma circunstância em que muito provavelmente há, neste momento, uma maioria de eleitorado declarado que diz que vai votar, que votará pela saída do Reino Unido. E isso é de veras preocupante. Aliás, a sua introdução foi... para aqueles que são pessimistas depois da sua introdução deste tema, mais pessimistas ficarão. E nós estamos, de facto, perante uma fortíssima cisão na sociedade britânica e que qual eles vão recuperar? Quer dizer, ser um país com a dimensão do Reino Unido, com nações diferentes, mas com uma história em comum de tantos séculos, seguramente que não é este obstáculo que provocará uma cisão, uma divisão tão profunda, apesar da questão escocesa estar sempre em cima da mesa. Agora, na minha opinião, aquilo que me parece mais evidente é que há uma corresponsabilidade política na forma como este assunto foi sendo abordado no Reino Unido nos últimos anos. O Primeiro-Ministro David Cameron utilizou em várias circunstâncias um voto anti-Europa e um ceticismo e um euroceticismo como arma política. Penso que se enredou na sua própria arma política e neste momento está na circunstância em que apela aos britânicos para irem votar sim, depois de um acordo que sendo um acordo possível, um acordo que deixa em aberto em várias dimensões questões na própria União Europeia, e não é por acaso que Martin Schulz este fim de semana numa entrevista diz que com sim ou com não nós temos mesmo que conversar na União Europeia sobre aquilo que vai acontecer. Eu penso que enredando-se neste euroceticismo, hoje tem uma parte substantiva da população britânica que vai votar não e vai votar não convictamente. As ondas de choque nós não podemos antecipar todas. Claro. Acho que não há livro nenhum que descreva as ondas de choque de um processo destes, mas vai criar mais perturbação quando a Europa ainda hoje está numa situação económica e social bastante difícil. Ricardo, só como o Eurico aqui apontava, houve de facto aqui um erro de cálculo da parte de David Cameron, que tentou usar isto em benefício próprio e por uma questão política do Labour, em vez de ter, e sem ter apercebido a verdadeira dimensão do problema que estava a causar. Dos Tories. Pois, pode ter acontecido isso. Agora, dos Tories, sim, peço desculpa. Existe aqui também uma componente que é, como aqui foi referido, o que é a União Europeia hoje e como é que os britânicos se sentem em relação à União Europeia, não é? Porque é um bocadinho especulativo, mas
As pessoas que são mais pelo Brexit são as pessoas mais velhas, como já foi falado, e mais conservadoras, portanto, que têm uma experiência de vida que já remonta a várias décadas e que se calhar têm mais receios nas perdas de soberania e do que é que significa, e quem é que está a tomar conta dessa soberania e quem é que gera hoje os destinos da Europa. E depois temos as populações menos qualificadas, os trabalhadores menos qualificados, que também estão maioritariamente a favor do Exit. E aí, se calhar, está muito relacionado com a livre circulação de pessoas na Europa e da imigração que ocorre para o Reino Unido, e é um dos pontos críticos. São factos, é tentar perceber, e se calhar é isso que o Martin Schulz está a referir, que dinâmicas na União Europeia é que temos que estão a antagonizar um pouco os cidadãos, neste caso do Reino Unido, e que pode acontecer noutros países. Porque não estamos, efetivamente, neste momento, numa crise económica grave, quer dizer mas há uma série de crises que têm ocorrido na Europa também, e a visão dos britânicos do que é esta comunidade altera-se, também por causa disso, além da possível miscalculation do David Cameron em usar o Brexit internamente. Estamos aqui também perante uma má utilização dos argumentos de quem defende a permanência do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, que isto é uma discussão muito demagógica, com muitos chavões e pouco esclarecida para o eleitorado britânico. Sim, uma campanha desta envergadura, de facto, ocorre muitas vezes, e penso que em determinadas situações tem ocorrido na campanha britânica, a falta de informação esclarecida sobre o que é que está de facto em causa. A própria pergunta do referendo não é tão clara quanto isso, e penso que a resposta nem sequer é sim ou não, e portanto essas coisas também influenciam muito a forma como as pessoas poderão querer ou não votar. Mas de facto há aqui uma coisa que foi dita que é bastante relevante e que eu penso que pode ter tido muita influência, que foi o facto deste referendo ter sido utilizado por David Cameron como uma promessa eleitoral. Eu acho que foi mal calculado. Parece-me que, olhando pelo percurso até agora, desde 2015, em que essa promessa foi feita, até o resultado que temos em mãos, foi, com certeza, mal calculado. As circunstâncias políticas também não eram as mesmas, mesmo internamente houve uma alteração do próprio Labour, por exemplo, em que não existia há um ano atrás e que neste momento tem muito mais força, mas há uma coisa que é certa com este processo, e não será o único nos próximos tempos, temos as eleições espanholas também à porta e, portanto, também será outro fator de análise, mas há uma coisa que é certa, que é preciso começar a ver com mais atenção e olhar com mais atenção para o processo de integração europeu, porque há coisas que de facto estão a falhar. Há uma coisa que tem sido utilizada em alguns países que já foram referidos inicialmente e que também está a ser utilizado no Reino Unido, que tem que ver com políticas e com campanhas conservadoras anti-imigração. O Reino Unido não é o único país em que isto se está a verificar e pode eventualmente tomar proporções demasiado grandes para se poder lidar com isso como se fosse um assunto secundário, porque pode começar a não ser um assunto secundário na própria União Europeia. Isto tem que ver também com o próprio acordo a que o David Cameron tentou chegar com a Comissão Europeia, um dos pontos principais tinha de facto que ver com as questões de migração, as questões do welfare, a livre circulação e a forma como o Reino Unido lida ou não com esta livre circulação. Só que o problema é que a livre circulação dá para os dois lados, não é? Há sempre dois lados desta moeda e neste momento pode estar a ganhar, de alguma forma, o conservadorismo e o anti-imigração de uma forma perigosa, e mesmo, por exemplo, para a comunidade portuguesa, que é bastante grande no Reino Unido, poderá haver, e teremos que pensar, caso seja esse o resultado, pode não ser, e se isso não for, nada disto será necessário, mas poderemos ter que pensar a nível comunitário em soluções para estas comunidades muito grandes que se estão a instalar no Reino Unido. Vamos tentar agora dissecar até um pouco o acordo que David Cameron conseguiu junto das autoridades comunitárias para ter argumentos para dirimir em casa a favor da sua permanência no Reino Unido. Pergunto eu, não é grave aquilo que David Cameron conseguiu por parte de Bruxelas, tendo em conta os precedentes que são abertos
para o Reino Unido e de que forma é que isso pode afetar depois o projeto europeu? Porque seguramente que outros partidos a seguir vão querer, ou peço desculpa, outros países vão querer seguramente o mesmo tipo de exceções. Precisamente, eu acho que é preciso olhar também para o Reino Unido dentro da sua característica também muito específica da sua participação no projeto de integração. Este não é o primeiro referendo que é feito no Reino Unido, é o segundo, foi feito o primeiro em 75, precisamente também na base sobre uma renegociação das condições de adesão do próprio Reino Unido à então CEE. Ou seja, tivemos sempre uma participação de um parceiro relutante, do awkward partner, e também é esse awkward partner que nós precisamos também na União Europeia, e em diversos momentos, também em termos da negociação do mercado interno, etc., foi precisamente esse parceiro relutante que às vezes também traz um pouco a burocracia de Bruxelas e às vezes alguma utopia também de Bruxelas, um pouco trazer um pouco à terra também, e é por isso é que também precisamos, toda a Europa precisa do Reino Unido firmemente dentro do processo de integração. Obviamente existe aqui agora o perigo de existir uma Europa à la carte também e diversos processos e velocidades de integração e é isso que vemos depois com as reivindicações precisamente de outros Estados-membros perante um contexto onde a demagogia e populismos também estão a galgar terreno internamente e é sempre fácil como foi feito diversas vezes, de olhar para o exterior, olhar para Bruxelas como um fator de culpa, um bode expiatório por questões internas, políticas internas. E isso, evidentemente, não é um precedente que se abre, porque já foi aberto já no passado, mas com uma grande preocupação que olhamos agora para o que está em cima da mesa, independentemente do resultado do referendo. Portanto, independentemente do resultado, terá essas consequências graves em termos da dinâmica interna, mas, por outro lado, também a próprio decorrer também todo o debate e, por vezes, aquela questão do Project Fear também, que é referido dentro do contexto da campanha no Reino Unido para o referendo, pode ter também um resultado contraprodutivo e um pouco perverso também, porque olhando só para as questões económicas, depois às vezes o eleitorado depois prende-se mais à questão política que está no cerne, que tem a ver com a democracia parlamentar e com a soberania também do Estado-membro, neste caso do Reino Unido. Portanto, isto será sempre... São sempre vários fatores a ter em conta. Eurico, eu faço precisamente a mesma questão. Nós estamos aqui perante uma situação estranha, de facto, em relação a... Eu diria que não há nenhum europeísta convicto que olhe para este acordo e fique exultante. O acordo tem laivos de uma certa autarcia que nós não, ou pelo menos que eu não partilho. E há um aspecto que eu penso que vai ficando presente em muitos dos casos que vão aparecendo na Europa. É um padrão comum. É um bocadinho o marketing do medo e um certo envelhecimento da população europeia. E nós vemos aqui que, ainda há pouco dizíamos, que é a população mais idosa e mais conservadora que está a votar o Brexit, ou pelo Brexit, mas há um bocadinho o marketing do medo, que tem dimensões nas posições que são assumidas na política de imigração e de migração, no acesso aos sistemas de segurança social, à livre circulação de pessoas. Curiosamente, a questão dos bens nunca é muito posta em cima da mesa, sempre a falar da circulação de pessoas, mas não dos bens nem dos capitais. E aparentemente há um envelhecimento progressivo da própria União Europeia, que se vê até um bocadinho depois nas agendas muito centradas em discutir a sustentabilidade da segurança social, porque o envelhecimento é um problema para a sustentabilidade da segurança social, em que nós discutimos um certo protecionismo do que está e somos pouco capazes de falar sobre o futuro e sobre a forma como podemos construir uma União mais próspera para todos. E essa é que é a questão central. O acordo não deixará nada como antes, porque o acordo abriu, de facto, 3 ou 4 frentes que nós aparentemente... naquilo que é os pilares do projeto europeu. Na livre circulação e na igualdade de acesso entre cidadãos europeus dentro de um Estado-membro da União.
E, portanto, isso de facto é um abalo significativo. O Reino Unido também coloca em cima da mesa o facto, não sendo membro da zona euro, o facto de nenhuma decisão sobre a zona euro o poder afetar negativamente como Estado-membro. Mas, no essencial, o que está em cima da mesa é um regresso a uma certa autarcia, a um certo exercício mais isolado da democracia, assente precisamente naquilo que dizia a deputada Rubina Brard, que é a ideia de que há eu não consigo fugir à palavra em inglês, há aqui um lag, há aqui uma diferença substantiva entre o cidadão e a decisão em Bruxelas, e eu quero retomar o controle, eu quero poder retomar o controle, é um controle democrático, que é o controle dos cidadãos sobre o processo de tomada de decisão. Temos andado bastante mal, em geral, na União Europeia neste âmbito. Estamos aqui a falar do Reino Unido, mas as circunstâncias na Polónia e na Hungria são extremamente preocupantes desde o ponto de vista dos direitos humanos. O relacionamento com Portugal e Espanha no quadro das sanções é absolutamente esquizofrénico, porque é um conjunto de entidades que suportou um processo político e uma opção política, e que neste momento parece não saber muito bem o que fazer connosco, com Portugal neste caso, quando nós não atingimos os objetivos, os figures, os objetivos, as metas que eram propostas. E isso, é evidente que a desconfiança aumenta. Agora, os políticos nacionais também têm utilizado sempre, de alguma forma, a União Europeia como primeira escapatória possível. Precisamente. E se acumularmos estes fatores, estamos a entrar num impasse político, e o impasse político resolve-se ou com uma fratura ou com um andar para trás, que é aquilo que alguns políticos propõem. Eu ainda há pouco tempo escrevi um artigo, não é que o artigo, a autocitação fica sempre péssima, mas eu gostei em particular de me ter lembrado da ideia de que está na hora dos europeístas se unirem e de terem alguma liderança no processo político, porque os europeístas, aqueles que acreditam que o processo europeu é um processo de convergência, de união política a que podemos chegar no futuro, perderam absolutamente a liderança do processo político, e hoje o processo político é liderado fundamentalmente por políticos nacionais, com um forte vínculo àquilo que são os interesses, naturalmente, das suas comunidades, e sem perspectiva de construção europeia e de ultrapassar em grande medida a dimensão nacional e de podermos discutir no quadro europeu uma convergência económica e social antes de ser uma convergência política. E enquanto continuarmos a discutir desta forma, é por isso que este acordo é um acordo que em quase todas as suas dimensões é contrário ao espírito de construção da União e, portanto, ou seja, nós estamos que abre a porta a que outros países possam pedir exatamente o mesmo tipo de condições no que toca às questões migratórias. A forma como o Sr. Orbán diz que não quer, que veda a entrada de refugiados, deu o Sr. Orbán, mas podíamos abrir para outros Estados. Exemplos. São aproximações de uma certa desintegração e também incapacidade de liderança política. E nós estávamos a precisar do reforço dessa liderança política. Nós precisávamos de políticos com dimensão europeia e que pudessem ter agenda europeia. Precisávamos era de reformular um bocadinho também o projeto europeu. Provavelmente. As lideranças políticas, neste caso, não iriam resolver tudo, parece. Mas as lideranças têm que ter projeto político. Não, a liderança sem projeto político neste momento não existe. Está muito fragmentado. Está muito fragmentado. Eu acho que ele existe. Eu tenho a convicção que ele existe. Ou pelo menos eu penso que nós conhecemos a rota. Nós temos hoje, ou fomos criando também nós próprios, um conjunto de obstáculos a que essa rota fosse trilhada. E basicamente as aproximações que temos tido têm afastado os cidadãos dessa rota. Porque olhamos para o nosso país. O nosso país era o mais europeísta dos países europeístas. Havia uma fortíssima adesão dos portugueses ao projeto europeu. Hoje o ceticismo aumenta de forma muito significativa. Há uma falta clara de liderança e de projeto político ou de impulso para que a rota possa ser retomada.
E isso só se faz com participação de cidadãos e com envolvimento, e é para isso que os políticos servem, é para envolver as pessoas. Neil Ferguson chama mesmo o falhanço das elites. É um falhanço das elites. Ricardo, eu ia precisamente neste ponto perguntar, o problema é Jean-Claude Juncker e a sua comissão, que muitos, quando ela foi escolhida, o acusavam de ter escolhido comissários fracos, ou o problema é que, mesmo a nível nacional, este entusiasmo pelo projeto europeu resfriou? É assim, uma forma de olhar aqui para este processo é também as dores de crescimento na globalização. E neste caso é a regionalização mais, mas integrado na globalização. E que é um projeto muito complexo. Aliás, a prioridade do alargamento da União Europeia criou uma pressão nova e são alterações sociais muito vastas e que é difícil de gerir. Obviamente, muitas decisões não foram as melhores, mas é um processo demasiado complexo para conseguir efetivamente dizer onde é que está o branco e o preto. Há muitas zonas cinzentas. E estas dores do crescimento na globalização e da integração, aqui neste caso do projeto europeu, produz estas reações em camadas de população que se vêem postas em causa algumas seus interesses, suas identidades, etc. Eu não sei, eu por acaso não estou por dentro das sondagens em termos do euroceticismo no sul da Europa, mas para mim foi muito simbólico o facto de os gregos, no último momento, na votação que decidia se iam ficar ou não no euro, votaram por ficar no euro, mesmo depois de todo o processo. Toda a confusão. Exatamente. E eu acho que há aqui, pronto, não é a Europa que uma pessoa deseja, ou que se identifique, mas ainda é a Europa. Portanto, o projeto... O problema dessa frase é mesmo ainda. Não, mas isso tem muito peso. Eu acho que claro. Eu sou europeísta e acho que é um objetivo a perseguir. Agora, há aqui problemas de crescimento importantes. E já agora eu fazer aqui uma ligação a outro ponto que foi falado. Vou fazer aqui uma ligação um pouco transatlântica, mas encontro aqui umas ligações entre aquilo que é o fenómeno de Donald Trump nos Estados Unidos e que a melhor caracterização para tentar explicar como é que aquele potencial candidato, ou candidato neste momento já, chega a ter o apoio que tem. E a melhor explicação que eu encontrei foi ele quebrou com o politicamente incorreto. Portanto, se é para construir um muro, eu não digo só que há um problema de imigração, eu vou construir um muro. Eu não estou a dizer que acho bem, as pessoas foram atraídas por essa atitude que é quebrar com o politicamente correto. E se calhar este Brexit, apesar de ter sido mal gerido pelo Cameron, também tem personagens que defendem o Brexit que são muito na linha populista e do politicamente incorreto. E as pessoas também se identificam com essa ação, porque veem efetivamente que ali se estão a tomar medidas, apesar do tal acordo que falou, Sim. que é politicamente incorreto numa concepção da Europa. Europeu. Exatamente, mas que as pessoas se identificam com as linhas acordadas. Vai ao encontro daquilo que o eleitorado deseja. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Nós voltamos já, é mesmo breve. De regresso ao Europa 28, continuamos a analisar a questão de um possível Brexit. Isabel, antes de irmos para intervalo, estávamos precisamente a falar aqui das diferenças do projeto europeu. Pergunto-lhe, este justificar que já demos de que tudo que corre mal é culpa da União Europeia, o facto dos argumentos anti-europeus serem mais populistas, isto permite a ascensão de partidos como o Bloco de Esquerda ou de partidos em Espanha menos ligados ao sistema? Quer dizer, o próprio Bloco de Esquerda tem uma visão diferente do projeto europeu. Daí a minha pergunta. Mas, de facto, eu penso que não será esse a principal influência para o crescimento de partidos como o Bloco de Esquerda ou como outros em Espanha, com algumas ideias semelhantes do que é que a Europa ou não é a Europa. Até porque tivemos o caso grego que demonstrou que, de facto,
as questões do projeto europeu, em última análise, não se medem tanto e podem não se medir tanto pela questão dos partidos políticos. A Grécia chegou, na altura do Syriza, e já foi aqui referido, do referendo sobre a saída ou não do euro. Depois de tudo aquilo, ainda assim, o povo grego escolheu em referendo manter-se no euro. A verdade é que é um facto que as políticas europeias e as políticas nacionais que vinham com indicação europeia têm sido, nos últimos anos, gravosas para alguns países, mais do que outros, e, portanto, isso é um facto. E é óbvio que as pessoas irão penalizar, em algum momento e de alguma forma, irão penalizar esse tipo de políticas. Mas ainda sobre o projeto europeu e aquilo que o Brexit pode ter vantagem e desvantagem, mas acho que nos vai dar ainda, mesmo a nível académico, um suporte interessante para estudar o projeto europeu, porque, primeiro, demonstrou que, de facto, há países que contam mais do que outros, porque no momento em que o Reino Unido, em que David Cameron deu indicação de que o acordo inicial que foi proposto não era o suficiente se a União Europeia queria que o Reino Unido continuasse, a verdade é que voltaram à mesa das negociações e, no final, o acordo é muito próximo daquilo que eram as condições iniciais de David Cameron e, portanto, isto demonstra que há países que politicamente contam mais do que outros. Isso sempre foi, por exemplo, uma crítica que o Bloco de Esquerda sempre fez. Há uma assimetria de poderes naquilo que é o projeto europeu hoje em dia e isso está visível. Mas isso provavelmente não se combateria com uma maior integração, precisamente o contrário. Poderia ser combatido com maior integração, mas essa maior integração também teria que ser, por sua vez, mais democrática, que é outro cerne que já foi falado, que também tem que ver, de alguma forma, com o processo do Brexit, mas com outros processos que têm acontecido, uma falta de ligação entre os cidadãos e as instâncias europeias que, hoje em dia, decidem grande parte das nossas vidas, não só por iniciativas legislativas, mas diretivas ou outras formas de influenciar o que são políticas nacionais, e é verdade que as pessoas sentem um afastamento cada vez maior, porque esse afastamento é real, é um facto esse afastamento, e portanto é necessário começar a debater o projeto europeu e discutir o projeto europeu. Isto até pode ser um mote para essa discussão, também para formas de aproximar os cidadãos daquilo que acham que deveria ser ou não o projeto europeu. O referendo é apenas um método existente na democracia para as pessoas se pronunciarem, não será o único, com certeza. Este poderá ter, de facto, consequências mais gravosas ou não, dependendo sempre do resultado, mas, de facto, é uma questão que urge discutir na União Europeia, que tem a ver com a democracia e a legitimidade democrática que algumas decisões que são tomadas por parte de instâncias europeias têm ou não para aquilo que é a vida cotidiana dos nossos cidadãos. Combina, acha que, de alguma forma, esta discussão se está a fazer excessivamente no plano económico e não tanto no plano político e na necessidade da integração e de discutir o que deve ser o projeto europeu? Bem, ambos campos têm a questão da democracia parlamentar e a questão da democracia de todo o projeto da União Europeia como pedras fundamentais na sua campanha. Realmente fazer aqui uma esgrima dos números, quem é que ganha mais com uma saída ou com a permanência, realmente não é o cerne da questão. Se bem que, evidentemente, que isto tem um impacto na vida diária das pessoas. Contudo, quando vemos as sondagens, estas recentes sondagens, que foi perguntado, as pessoas percebem que a questão da economia é mais relevante para o seu dia-a-dia do que a própria questão da imigração. Mas, mesmo assim, os resultados das sondagens demonstram o que demonstram, não é? E no sentido de haver aqui um padrão, uma tendência que aumenta para o Brexit face ao Remain. Portanto, por vezes, essas questões também emocionais e menos racionais acabam também por ter o seu impacto. Ainda agora,
no fim de semana eu li até outra questão que também poderá ter um impacto, que é o próprio europeu de futebol, que, dependendo também da prestação das 3 seleções que o Reino Unido tem aqui a concorrer em França, que isso também poderá ter um efeito também no próprio referendo. Portanto, e aqui há várias condicionantes, várias perspectivas aqui que têm que ser tomadas aqui em conta, mas evidentemente que a questão da democracia parlamentar é a questão base. Portanto, quando Michael Gove também faz a sua explicação porque que, como ministro também de um governo de Cameron, que é pelo Remain, mas ele assume a sua posição do Brexit, aí nota-se também a própria questão também, novamente, da democracia parlamentar, mais do que a questão económica, financeira, e isso, evidentemente, é uma lição também que temos que tirar para a restante União Europeia. O projeto europeu, vamos imaginar o pior dos cenários. O Reino Unido vota a saída da União. O que é que vai acontecer? Vão-se cerrar fileiras em torno do projeto europeu e tentar transformá-lo num projeto mais forte? Ou estamos apenas a assistir a de uma primeira peça que sai e todo o dominó vai cair de seguida? Mas para não ter esse cenário, nós tínhamos que saber como é que resolvíamos o cenário melhor, que era perante a saída, assumindo esse cenário de saída, perante a saída, como é que nós dávamos passos em frente. E nós temos hoje uma agenda que, no essencial, está bloqueada. E tem vindo a ser bloqueada, em particular, por Estados-membros que continuam mais a gerir risco do que propriamente a tomar decisões que até concluam algumas das decisões já tomadas. Vamos ver. Num cenário de saída, para nós progredirmos, há etapas que devíamos já fechar. A União Bancária está incompleta e nós devíamos aprofundar. E devíamos fechar especialmente com o seguro de garantia de depósitos, que é a peça que ficou por fechar. Nós temos, na União Económica e Monetária, continuamos a discutir a capacidade orçamental da União Europeia, mas vamos discutindo e ainda há pouco tempo, no meu caso e o caso também da deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda, nós tivemos na Conferência Intergovernamental do Semestre Europeu e perante a questão do reforço do Orçamento Europeu, o comissário Pierre Moscovici disse, mas reforço do Orçamento Europeu para quê? Para pagar que despesas? Portanto, ainda estamos nessa fase em que queremos mais orçamento, mas não somos capazes de responder à outra pergunta. Nós temos um conjunto de ideias para que despesas é que gostaríamos que eles pagassem, mas ainda estamos nessa dimensão. Mas depois isso choca precisamente com países como o Reino Unido, que apesar de continuarem a usufruir do cheque britânico, um dos argumentos que têm a favor do Brexit é precisamente os montantes que pagam, que isso é utilizado na campanha do montante que alegadamente pagam 55 milhões de libras por dia para a União Europeia. Sim, mas nós estivemos a discutir ainda há muito pouco tempo a revisão do quadro financeiro 14-20 e na sua revisão, na sua middle term, na revisão de middle term, e a verdade é que a saída do Reino Unido não tem um impacto substantivo no orçamento, desde o ponto de vista global. A questão que se põe, e que a deputada Rubina Braga também levantava e que a deputada Isabel Pires também levantou, que é, a verdade é que nós passamos a uma lógica, nos últimos anos, cada vez mais intergovernamental, com o reforço do Conselho e dos poderes do Presidente e dos Primeiros-Ministros, ou dos Presidentes do Governo, como é o caso espanhol, e há uma absoluta diluição do poder da Comissão. E a Comissão que sempre foi liderante no projeto europeu. Delors foi um homem liderante no projeto europeu e a Comissão foi sempre o garante de um certo equilíbrio na relação entre Estados-membros. Não se perca na sua ideia, mas deixe-me só perguntar, mas isso é uma coisa que já vem desde Durão Barroso foi também acusado de ser um presidente fraco, da mesma maneira que Jean-Claude Juncker também não é propriamente apontado como um homem forte. Prodi também não era propriamente gritante, ou seja, parece que do ponto de vista dos Estados também houve interesse sempre em manter uma comissão fraca para que os interesses dos Estados, ou pelo menos de alguns Estados. Porque a liderança da Comissão, e lá voltamos nós ao argumento democrático, a Comissão não é eleita pelos cidadãos, a Comissão é um acordo entre governos.
Mas a verdade é que a Comissão, sempre que a Comissão teve capacidade de liderança do processo político, ela foi mais vantajosa para os Estados de menor dimensão. E para Portugal em particular. E podíamos voltar atrás e perceber como os impulsos de integração, quer no quadro do mercado interno, quer mesmo no processo da zona euro, a força da Comissão foi sempre muito importante para liderar o processo. A verdade é que nós, a partir do momento em que temos o Conselho, e temos um Conselho onde alguns países assumem claramente a liderança do processo, o caso da Alemanha e o caso da França são dois pilares fundamentais, são uma parte substantiva do produto interno bruto da União. Eu diria que entre os dois têm seguramente mais de 50% do PIB da zona euro e da União provavelmente andaremos não muito longe. Portanto, esse processo acaba por remeter para uma dimensão diferente e, neste caso, para o Conselho, a liderança do processo. E se há coisa que nós devíamos ter aprendido da crise que tivemos, aqui no quadro da chamada da crise das dívidas soberanas, foi um absoluto... a Comissão ficou de fora. A Comissão assistiu ao processo e teve muito pouca capacidade de reagir e até de liderar com pontos de vista mais arrojados desde o ponto de vista da integração. E isso notou-se nas discussões fundamentais. Desde o ponto de vista da mutualização da dívida e da criação de eurobonds, isso notou-se sempre, e agora, por exemplo, estamos mais uma vez a discutir se as dívidas soberanas podem pesar de forma diferente nos balanços dos bancos. E, evidentemente, Portugal corre um risco imenso, claro. que é a nossa dívida ter um tratamento diferente como ativo do que tem o bond alemão, só para dar a comparação. E, evidentemente, onde é que está a Comissão? No essencial, o processo é liderado por um conjunto de países no quadro do Eurogrupo e do Ecofin. E não ao nível da Comissão. E, portanto, esse esboroar do poder do centro, que é importante para esbater as divergências, não ocorre. E é, curiosamente, um órgão não eleito que muitas vezes foi o elemento de alisamento das divergências. A ausência de liderança europeia pode ser ainda mais gravosa noutros aspectos. A semana passada discutimos todos com grande consenso na Assembleia da República o combate à evasão fiscal. Mas, mais uma vez, se não tivermos uma força liderante, vamos ter muitas dificuldades em passar muitas daquelas propostas. Porque não vai passar na Holanda, não vai passar na Áustria, não vai passar provavelmente na Irlanda, não vai passar no Luxemburgo do Sr. Juncker. E, portanto, se a Comissão não tiver essa capacidade, agora, para terminar, a solução do Tratado de Lisboa e das soluções intergovernamentais também tem as suas dificuldades e é por isso que eu digo que retomar a liderança como projeto europeu é aquilo que era hoje preciso, mas, evidentemente, num cenário devastador, eu penso que vai ser muito difícil ter uma solução muito positiva. Ricardo, o nosso tempo está a chegar ao fim. Queria duas notas suas. Uma a propósito de quais serão o futuro político de David Cameron, seja qual for o resultado do referendo, e de que forma é que acha que isto pode influenciar as eleições espanholas? Bom, está-me a fazer uma pergunta um bocadinho difícil. Sim. E em pouquíssimo tempo de resposta. Sim, naturalmente, se o Brexit vencer, ele estará muito posto em causa, né, na medida em que foi um defensor da permanência. Agora, eu gostava só de fazer um comentário aqui antes sobre o que é que poderá acontecer no pior cenário possível, que foi a pergunta que colocou. A médio prazo, se o Reino Unido sair, e tirando agora aqui a questão da Escócia, o que é que vai acontecer, é um exemplo de um país que conseguiu sair, e digamos, se sair bem, sair da União Europeia. Hoje em dia, se fala na Finlândia a questão de também abandonar o euro, fazer um referendo por causa disso. Portanto, não diria uma teoria do dominó, acho que a Europa iria começar a fazer uma gestão das consequências políticas deste processo. Portanto, eu acho que, eventualmente, iria haver uma maior preocupação em minimizar o antagonismo em relação à Europa em países limítrofes do centro e
A grande implicação que eu vejo é depois, em relação, à parte desta, é em relação à política de segurança da União Europeia, porque está muito baseada no eixo Inglaterra-França. E aí é que obrigaria a repensar uma política que tem vindo a ser construída nos últimos anos, que é muito importante para a Europa. E quem é que seria quem é que assumiria o lugar do Reino Unido? Exatamente. Portanto, sobre as eleições espanholas, pois, o Podemos já está nas sondagens em segundo lugar, não é? Portanto, não sei se iria reforçar a sua posição, portanto, em termos das consequências do Brexit, assumindo que Unidos Podemos seria a maior representação desse sentimento de uma ou outra Europa, como foi aqui falado pelo Bloco de Esquerda, mas já estão, penso eu, que já... Mas ainda não, provavelmente, possível da maioria absoluta. Pois, isso aí eu não consigo fazer futurologia. Já não é possível fazer essa futurologia. A todos, muitíssimo obrigado pela vossa participação aqui no Europa 28. Nós ficamos por aqui, fique connosco e continue a acompanhar a nossa emissão. Muito obrigada.